city that we love. When the phone bush turns white, that's when I'll come home. I'm going out to see what I can sow. به بالا بود و هفتت رو به بالا بود و راحت ز من کج بود. عشق تو در ببرم پاییز بود، لیز بود، پاییز بود، پاییز بود، لیز بود. Gente, sinta-se à vontade, só é por aqui. Vocês querem ajuda? Não. Só pra o som fica. Vai no seu. Gente, a Mavá chegou. Eu vou lá embaixo. Ela já tá chegando. Pode se sentir à vontade. Por aqui, vem. É sobre assim, mais ou menos sobre a ditadura, e eu começo a falar sobre a visão da mulher nesse papel. Não sei se vocês sabem exatamente o que foi que aconteceu na ditadura aqui no Brasil. Nessa época, estava tendo a Guerra Fria e o mundo estava totalmente dividido entre democracia e comunismo. Como acho que todo mundo sabe, os Estados Unidos liderando os países democratas e a União Soviética estavam totalmente liderando os países comunistas. Aqui no Brasil teve muita repreensão. Era assim, não tinham direitos constitucionais, as mulheres principalmente, elas sofriam muito. As pessoas que não acreditavam e que não concordavam com os militares, eles sempre eram repreendidos de qualquer maneira. E eu tô visando mais na parte da mulher. E para vocês terem noção como era a repressão aqui, o slogan que sempre aparecia no Brasil era ame-o ou deixe-o. Ou seja, se você não concorda com o que está acontecendo, ou você vai embora, ou vão matar você. Eu queria ler um depoimento pra vocês. Eu acho que é um pouco forte, mas eu acho que vocês vão gostar. E vou começar. Muitos deles vinham assistir para aprender a ditadura. E lá estava eu, uma mulher franzina, no meio daqueles homens alucinados, que quase babavam. Hoje eu ainda vejo a cara dessas pessoas. São lembranças muito fortes. Eu vejo a cara do estuprador. Era uma cara redonda. Era um homem gordo que me dava choques na vagina. Dizia, você vai parir eletricidade. Depois disso, me estufou ali mesmo. Levei muitos murros, pontapés. Passei por um corredor polonês. Fiquei um tempão amarrado no banco, com a cabeça solta e levando choques nos dedos dos pés e das mãos. E para aumentar as cargas elétricas, eles usavam televisão, mudavam de canal, pegavam um telefone, velas acesas, agulhas e pingos de gota de água no nariz.
que é a única coisa que me deixou trauma até hoje. Em todas as vezes que eu era pendurada, eu ficava nua, amarrada pelos pés, de cabeça para baixo, enquanto os choques na minha vagina, boca, língua, olhos e narinas. Tinha um bastão com 2 pontinhos que eles colocavam nos seios e jogavam água para o choque ficar mais forte. Além de muita porrada. O estrupo foi os primeiros dias e foi terrível para mim. Eu tinha que lutar muito para continuar resistindo e felizmente eu resisti. Só que eu não perco a imagem do homem. É uma cena ainda muito presente. Depois do estupro, houve uma pequena trégua, porque eu estava desfalecida. Eles tinham aplicado uma injeção pentotal, que chamavam de soro de verdade. E eu estava muito zonza. Eles tiveram muito ódio de mim, porque diziam que eu era macho para aguentar. Perguntavam quem era o meu professor de yoga, porque como eu estava aguentando muito, na cabeça deles eu devia fazer yoga. Me tratavam como uma pessoa completamente desumana, e eu também enfrentei muito. E com certa tranquilidade, eu dizia, eles não são seres humanos normais. Eu me sentia fortalecida com isso, e me achava com moral mais alta do que a deles. Dulce Maia, ex-militante da Vanguarda Popular Revolucionária, era produtora cultural quando foi presa na madrugada de 26 de janeiro, em São Paulo, e hoje ela vive em Cunha. É ambientalista, dirige uma ONG e é cogestora do Parque Nacional de Serra Baiana. Muito forte, né? Nossa, meningol. Tinha muitas delas que elas ajudavam os militares. Tudo bem, algumas delas eram casadas com eles, mas tinham mulheres que elas ajudavam fazendo assim. Elas iam fazer curso em Cuba. Teve muitos lugares que eu vi que mulheres iam fazer curso em Cuba para aprender a fazer guerrilhas, a dar tiros. Elas sempre guardavam armas, elas ficavam em esconderijos. Claro, eles queriam sempre passar uma visão de que se tem uma mulher em casa, vai parecer que é tudo natural, porque eles davam uma visão de que era uma família. Mas eu fico tão indignada porque muitas delas eram sensíveis e elas sabiam que estavam fazendo coisas erradas e muitas delas eram sempre obrigadas pelos maridos. Mas eu fico pensando assim, como é que deve ser para uma pessoa sabendo que estava fazendo uma coisa errada e era forçada para isso? Eu fico muito indignada com essas coisas. O pior de tudo é que as mulheres sempre foram destinadas a fazerem o que os maridos pediam. Esse é um fato que aconteceu na minha história e acredito que em várias outras famílias alemãs. Meu pai, como todo nazista, obrigou a minha mãe a sair do emprego e passar a dedicar sua vida completamente em ajudá-los no campo de concentração. Para eles, a vida das mulheres alemãs eram basicamente o marido, a família, os filhos, e mesmo se elas fossem contra isso, elas não tinham direito de expressão. Elas iam acabar igualmente a qualquer um que fosse contra os nazistas, mortos. Agora eu vejo que isso não só aconteceu no meu país, na minha história, mas que esse pensamento foi repassado pela história toda. Eu também li no site, como eu falei pra vocês, muitas mulheres elas saíam pra esses esconderijos que era pra dar aquela impressão de que estava acontecendo, do mesmo jeito como acontecia no nazismo. Sempre tinham mulheres que atuavam no campo de concentração. Na ditadura, a mesma coisa. Tinham lugares que eram esconderijos e as pessoas achavam que era uma família normal, só porque tinha uma mulher, tinha uma criança, e eles queriam fazer sempre com que não tivesse uma aparência de que fosse um esconderijo. Ou seja, eles queriam contornar a situação. Eu acho um absurdo isso, minha gente. Como é que as pessoas conseguiam fazer isso? Na Revolução Francesa, as mulheres é que estavam por trás dos homens, incentivando e dando coragem. Mas elas também, as mulheres é que foram a vanguarda da nossa revolução, mas também elas eram as que mais sofriam. Mas elas também participavam de um modo ativo, elas se reuniam para protestar e elas até foram para lutar contra a fome no Palácio de Versalhes. O ruim de tudo é saber que minha avó e outras mulheres, elas eram assassinas, torturadoras, cúmplices, testemunhas dos nazistas. Elas deveriam aceitar a superioridade masculina e deveriam estar à disposição do Hitler. E é óbvio, elas não tinham direito ao voto. Os homens não queriam aceitá-las ficarem iguais a eles. Vocês falam das mulheres oprimidas no passado, mas até hoje no meu país as mulheres são bem oprimidas, assim. Quando a mulher vai testemunhar, ela não pode testemunhar sozinha. Ela sempre tem que estar em dupla. É como se a vida de uma mulher valesse a metade do homem. Tudo que eu falo aqui não vai valer de nada perante um juiz.
vocês falam assim de coisas do passado, mas até hoje isso é presente. Não ter liberdade é que nos colégios eles passaram a ser lugares de treinamento e não de pensamento. Mas a mesma coisa acontecia aqui no Brasil na ditadura. Teve muitas matérias, as matérias que faziam a gente refletir, a gente analisar as coisas, que elas foram simplesmente descartadas. Porque o colégio não era mais um lugar da gente pensar. Era um lugar que simplesmente eles iam educar a gente para ser como eles queriam. E a mesma coisa, a gente pode perceber. O que acontecia lá é muito parecido com o que acontecia aqui. Na Alemanha, na época da minha avó, ao ingressar na escola, os meninos e meninas eram separados. As meninas iam para o colégio aprender a importância da gravidez e a importância do casamento. Para vocês terem ideia, os livros foram trocados por panfletos. E nesses panfletos diziam que como escolher um marido. E a primeira pergunta era, qual sua origem racial? Além disso, as meninas tiveram aulas de tiro para a guerra. Além disso, elas tinham que mostrar amor e devoção para Hitler. Parece insano, não é? Aqui no Brasil, as mulheres tiveram um papel fundamental para o combate e também para a participação, como eu já falei. Elas sempre tentavam agir de forma diferente do que o pessoal pretendia e achava que as mulheres iam fazer. E as mulheres que tentavam combater o regime, elas faziam passeatas. E era a maior forma de elas conseguirem se expressar. E a maioria das passeatas, elas eram apenas de mulheres. E sempre tinha, assim, as mulheres sempre no poder. Elas sempre tentavam ter uma participação para que elas conseguissem quebrar esse dilema de que as mulheres não têm uma ação diante do que acontece politicamente. Lá na Revolução, a gente lutaram por direitos, por liberdade. O engraçado é que, apesar das mulheres elas terem participado ativamente das revoluções, elas simplesmente foram excluídas desse direito. A partir daí foi quando elas começaram a lutar realmente para ter voz na sociedade, para enxergarem ela como cidadã, trabalhadora e não como esposa submissa. Assim foi quando começaram a nascer os movimentos feministas lá. Depois que eu cheguei aqui, eu vi a diferença, assim, entre como as pessoas tratam as mulheres aqui e como tratam lá. Por exemplo, em 1998, no ano que eu nasci, em abril mais ou menos, só nesse ano as mulheres tiveram o direito de entrar nos estádios de futebol e assistir os jogos. É incrível, assim, a diferença. E, por exemplo, se eu cometesse um crime aqui, eu poderia ser presa. Já se um homem da minha idade, não. Porque lá a idade penal dos homens são de 18 anos, já as mulheres é 9. Mas existe, assim, algum movimento, algumas mulheres que elas não concordam com isso ou tentam fazer alguma coisa, assim, pra tentar impor o que o pessoal tenta fazer com as mulheres? Tipo, lutar? Tem sim, tem vários grupos feministas, assim, que de mulheres que lutam contra esses absurdos, se você for comparar com o resto do mundo, né? E a gente tenta se manifestar, se diferenciar da forma que pode. Por exemplo, como a gente só pode mostrar só algumas partes do corpo, a gente usa essas partes justamente para se diferenciar mesmo. A gente usa muita maquiagem, muitas joias, muitas coisas assim. A gente pinta muito cabelo também. Várias amigas minhas já fizeram várias plásticas no nariz. E eu acho que isso, assim, são coisas simples, que para os outros países pode parecer simples, mas pra gente é uma coisa muito importante. Com certeza. Eu só queria que um dia a vida das mulheres valesse a mesma coisa que os homens. Não só no meu país, mas no mundo. E que não houvesse mais guerras, assim. Gente, todo mundo é igual. Só queria que acontecesse isso um dia. Sabe? Quem sabe um dia? Um dia.